Atos capítulo 2, o versículo 37 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Nós lemos aqui o que aconteceu logo após Pedro ter pregado ao grupo que estava reunido lá em Atos 2, onde aconteceu o que é conhecido como Pentecostes. Lembrando que o Pentecostes não é algo cristão, no sentido que não é algo que era um festival, era uma festa judaica, né, que era celebrada, fazia parte do ritual e das cerimônias, dos festivais prescritos por Deus ao povo judeu. Pedro havia pregado um sermão e ele havia pregado essencialmente que eles haviam crucificado o Messias, o Cristo. Então aqui nós vemos a reação deles, que disseram: que faremos? O que nós podemos fazer? E isso foi porque, como diz o versículo, compungiram-se em seu coração. No coração ficaram compungidos. O que quer dizer isso? O seu coração ficou marcado. O seu coração ficou sob convicção. E a verdade é que todos nós temos convicção. Nossas convicções são aquilo que nós cremos ser a verdade. Nós estamos convictos, convencidos, temos aquilo como uma verdade. E as nossas convicções, elas vão reger, governar as nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões. Tudo que a gente fala, pensa, age, decide fazer, vai ser baseado nas convicções, no que a gente crê ser a verdade. O grande problema é que as nossas convicções podem estar erradas. Se há um incêndio, por exemplo, e soa o alarme, e o povo está gritando: sai daí, mas você acha que não tem incêndio, sua convicção é que não tem incêndio, então você não vai fugir, você não vai sair, você não vai tomar a decisão correta, porque as suas convicções não estão corretas. Tá? Então aqui o povo judeu havia sim crucificado. De fato eles disseram, quando Jesus estava sendo, ainda em vida, sendo julgado, disseram o quê? Não, mate esse e solta o bandido. Não, Jesus não, crucifique Jesus e Barrabás solte. Por que eles disseram aquilo? Eles tinham a convicção que Jesus não era o Messias, que ele era um impostor, que ele era o inimigo de Deus e não o Filho de Deus. Então a convicção deles gerou aquele pedido. E até disseram que o seu sangue seja sobre nós e os nossos filhos. Os judeus ali disseram para Pilatos. Pilatos falou: esse homem é inocente, ele não fez nada de errado, eu nem sei por que ele está aqui, eu não sei por que eu estou aqui. Aí disseram: crucifica-o e que o sangue dele seja sobre nós e nossos filhos. Por que isso? Convicção errada. Então as nossas convicções vão sim reger tudo que a gente fala, faz, decide e pensa. E quando nossas convicções são confrontadas, nós ficamos compungidos, nós ficamos afetados. E quando isso acontece, nós temos dois caminhos. Ou nós vamos aceitar aquilo e mudar, ou nós vamos fazer como os judeus fizeram no julgamento de Cristo. Não. Mate ele, crucifica-o e que seja sobre nós. A multidão estava irada, a multidão estava brava, gritando, estavam frenéticos. Por quê? Resultado da convicção errada que eles tinham. A outra reação que nós devemos ter é parar e aceitar aquela confrontação. Não seria melhor para o povo judeu se tivesse aceitado Cristo como Messias? Que de fato ele provou tanto pelas profecias, pelas escrituras, quanto pela sua vida, pelos sinais que ele fez, os milagres que ele fez, as profecias que ele cumpriu. Não seria muito melhor? Mas o povo tinha uma convicção errada. Ele é um impostor, ele é um falsário, ele está blasfemando, ele precisa morrer. Era essa a verdade? Não. E nem todo judeu pensava assim, tanto que os apóstolos todos eram o quê? Judeus. As pessoas que o seguiam eram o quê? Judeus. Então tinha muito judeu que acreditava e aceitava que ele era o Messias. Mas muitos outros tinham uma convicção errada e se iraram e não aceitaram. Então, quando nossas convicções são confrontadas, nós podemos tomar dois caminhos. Deixar que
aquilo nos mude nossa convicção errada, ou nós vamos nos consolidar e teimosamente insistir a qualquer custo nas convicções erradas. E quando nós temos uma convicção, ela vai ser formada, ela vai ser feita de dois lugares. O primeiro lugar que isso vai trazer, ou é a palavra de Deus, ou é o que a gente pensa, ou seja, a nossa convicção. A nossa convicção, ela deve ser forjada, formada, influenciada por uma coisa, a palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada de uma espada. E quando a nossa convicção ela é confrontada, é como se fosse uma lâmina, uma espada que vem e fere o nosso coração. Não literalmente, é claro, mas o nosso coração espiritual, o nosso coração emocional. E isso é o que fala em Hebreus 4:12 sobre a palavra de Deus. Olha só o que fala, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A nossa convicção está onde? No coração. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir. O que é isso? É julgar se está certo ou está errado, é formar os pensamentos e intenções, ou seja, o que eu penso e o que eu pretendo fazer. O que faz isso? A palavra de Deus, ela é viva. Isso aqui não é um livro morto, não é uma coletânea de linhas e letras. Isso aqui é a palavra, Jesus falou, a palavra que vos falo é vida, é espírito. Então isso aqui não é um livro, não são páginas de tinta num papel. Isso aqui é a palavra viva, é eficaz. A palavra eficaz está ligada com poder. Ela é poderosa, ela é viva, é eficaz. E aí compara, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. O que quer dizer uma espada de dois gumes? Uma espada tem a lâmina e geralmente você tem o gume, ou também chamado de fio, de um lado. Espada de dois gumes, ela tem dois fios. Um fio de um lado e do outro. Ou seja, ela corta tanto de um lado quanto do outro. Quando ela corta em cima e ela corta embaixo. Então a palavra de Deus é mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Lá em Apocalipse fala a mesma coisa, Apocalipse 1, versículo 16. E ele tinha na sua adresse, isso aqui é João, o apóstolo João, que viu Cristo glorificado. Estava revelando para ele, ditando para ele o livro do Apocalipse. E diz assim, e ele, descrevendo Jesus, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía, como que? Espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Então aqui, ó, saía da sua boca uma espada aguda de 2 fios. Falando sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Aqui, mais uma vez, a palavra de Deus é comparada com uma espada aguda de 2 fios. Assim como lá em Hebreus capítulo 2. Note, escrito por dois homens diferentes. Um foi o apóstolo João, o outro foi em Hebreus, eu creio, foi o apóstolo Paulo. A Bíblia não é implícita, então não vou comprar briga com ninguém. Mas quem não escreveu Hebreus foi João. João não escreveu Hebreus, com certeza. Mas são 2 homens, 2 situações diferentes, 2 tempos diferentes, e ambos descreveram a palavra de Deus como uma espada aguda de 2 gumes, de 2 fios, de duas lâminas. Por quê? Porque foi Deus que inspirou tanto um quanto o outro a descrever assim a sua palavra. Então essa palavra que vai ferir, que vai compungir o nosso coração, foi essa mesma palavra que o apóstolo Pedro pregou lá em Atos capítulo 2, onde nós lemos, e ouvindo eles isto, ouvindo o quê? A pregação de Pedro. Pedro pregou o quê? A palavra de Deus, a espada de 2 fios. E ouvindo isto, compungiram-se em seu coração. Eles foram compungidos, contritos, eles ficaram com convicção daquilo que ouviram. O que eles ouviram? Pedro falou em essência, vocês crucificaram Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado e prometido. Vocês o crucificaram. E eles ficaram compungidos. A convicção, a verdade que eles tinham na mente deles, que Jesus era falso, de repente dissipou. Aquela espada de 2 gumes, de 2 fios, foi lá e fez assim, ó, naquela mentira, naquele erro, e eles de repente perceberam, o que faremos? O que faremos? E agora?
O que nós fizemos, o que vamos fazer? A atitude deles. Por quê? Porque a convicção deles mudou. Eles perceberam o erro. Peraí, nós estamos há séculos esperando o Messias, o prometido filho do homem que vem. Ele veio, não percebemos e ainda o crucificamos. E agora? Essa foi a reação deles. E hoje eu quero falar sobre convicções dadas por Deus. As nossas convicções devem ser dadas por Deus, as nossas convicções devem ser forjadas pela palavra de Deus, cortadas pela palavra de Deus, que é uma faca, uma espada mais aguda, de 2 gumes, 2 fios. Assim como nós temos uma carne, um alimento que você prepara, você pega uma faca e você corta, você prepara. As nossas convicções devem ser também cortadas, moldadas pela faca da palavra de Deus. E hoje eu quero ver essa questão. E o mais importante é que muitas vezes nós tentamos abafar essa convicção. Muitas vezes nós queremos nos defender e nos proteger dessa espada aguda, que é uma tolice muito grande. A espada aguda, a palavra de Deus veio para nos dar as convicções e nos dar a verdade. E essa verdade vai moldar nossas convicções para aquilo que é certo, para moldar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões. E muitas vezes nós queremos nos proteger da palavra de Deus, daquela espada, porque é muito verdade que quando a palavra vem e corta, dói. Quando nós temos uma ideia, temos uma verdade fixa, enraizada em nosso coração e nossa mente, aí vem a espada de Deus e corta, aquilo vai doer. Aquilo vai deixar marca. Então muitas vezes pessoas querem se esconder, querem fugir da espada. Ao contrário, nós devemos abraçar a espada. Eu lembro quando eu fui salvo, dia 21 de julho de 1991, faz um tempinho. Eu cheguei em casa naquela noite, eu lembro, uma quinta-feira. Eu cheguei em casa e eu orei assim para Deus. Talvez foi uma das primeiras orações que eu fiz de coração, realmente, horas depois de ser salvo. Eu falei, Deus, eu tenho um monte de opinião aqui na minha cabeça. Eu tenho um monte de convicção aqui na minha cabeça. E a grande maioria delas não foi forjada, influenciada pela sua palavra. Façamos o seguinte, Deus. Limpe minhas opiniões. Refaça minhas convicções. Eu quero que o que você crê, o que você diz que é verdade, seja o que eu creio, seja a minha verdade. E ao longo dos tempos, Deus vem cortando. Eu confesso, algumas coisas doeu. Ouch! Doeu. Porque tinha muita convicção que eu tinha que não era dada por Deus, era dada pelo mundo, por mim mesmo, pela carne, não de Deus. Mas a nossa convicção tem que ser forjada por Deus, e isso pode doer, porque é uma faca aguda de 2 gumes que corta de um lado, que corta do outro, e quanto mais equivocado nós estamos, quanto mais errado nós estamos, mais vai doer, porque mais vai ter que cortar. Mas não é para fugir, é para abraçar. E quanto mais você abraça, quanto mais você aceita, que você permite Deus formar suas convicções, fica mais fácil e menos doloroso. Então nunca é tarde e quanto antes melhor, para deixar que Deus forge as nossas convicções. Então, vamos começar aqui vendo em Atos capítulo 2, e vou ler o versículo 2. A gente leu Atos 2, a gente leu o versículo 37. Eu vou ler agora lá no começo o versículo 2 do mesmo capítulo. O que foi que Pedro pregou? Tá? Por que ficaram com o coração compungido? Vamos lá. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Pronto, isso aqui faz parte do sermão, da mensagem, a palavra que Pedro pregou para eles. E foi isso que causou essa compunção nos seus corações. O coração foi atingido, porque a consciência que estava adormecida, ela foi acordada. Você está ali tomando uma soneca, né?
Tá lá, domingo à tarde, tá tudo feito, todo mundo almoçou, limpou a cozinha, varreu tudo. Aí você vai tirar um descanso. Aí você vai, deita no sofá, relaxa, tá cochilando. Aí chega um abençoado com uma agulha, um alfinete. Vai lá e faz assim, ó. Pum! O que você faz? Só não é aleluia, glória a Deus. Não, você fala o quê? Você dá um pulo. Você acorda. A consciência dele estava dormida e a palavra de Deus veio e os acordou. E é justamente isso que a palavra faz. Existem coisas em nossas vidas que nós até, preste bem atenção que eu vou falar, nós até não sentimos convicção alguma. São coisas que estamos fazendo erradas, muitas coisas erradas nós sabemos, mas pode existir coisas que nós realmente, eu não sabia. A minha consciência está, em relação a isso, adormecida. Então a gente comete aquele erro, aquele pecado, e a gente não tem culpa. Nosso coração não nos acusa, porque sinceramente a gente acha que tudo bem. Aí vem a palavra de Deus, uma espada afiada de 2 gumes. Pastor pregando, você lendo, você ouviu, aí chega lá e faz assim, ó. Pum. Aí você acorda, aí você percebe e fala, isso é errado. Deus está dizendo que isso que eu sempre fiz está errado. Você acorda, assim como você acordou com aquela alfinetada. A palavra de Deus vem e nos alfineta. Agora a gente vai fazer 2 coisas. Ou a gente acorda e muda, ou a gente faz o seguinte, faz isso não, menino, e volta para dormir. E nós não deixamos que aquela convicção, que a espada afiada, que Deus nos despertou, mude. A gente volta. Que nada, deixa para lá. Aí nós voltamos. Só que agora é o seguinte, agora eu sei que aquilo é errado. Eu já fui despertado e eu sei que é errado. Do mesmo modo, nossa consciência pode ser que nós estamos fazendo algo que nós sabemos que é errado. Nós sabemos que é errado. Só que o que acontece, a Bíblia fala que a nossa consciência pode ficar cauterizada. O que é isso? Cauterizada, ela fica dormente. Quando você vai num dentista, eu espero que ele aplique uma anestesia, né? Você não sabe com a boca que parece que está aqui embaixo, aquela boca mole que... Pois bem, ele pode fazer o que ele quiser lá dentro, você não vai sentir nada. E por algumas boas horas depois, você não vai sentir nada. Por quê? Porque está dormente. E muitas vezes a nossa consciência faz isso. Ela fica adormecida, cauterizada. Por quê? Porque nós fazemos tantas vezes, que a gente já nem liga, mas nem percebe mais. Mas é errado do mesmo jeito. A espada mais aguda, mais afiada de 2 gumes pode vir e fazer o quê? Vai lá e desperta você. Então nós devemos deixar que essa espada é o que vai guiar nossa consciência. Não que o mundo, a carne, é o que eu quero, gosto ou acho. Então nossas convicções devem vir de Deus e elas vêm através da palavra, através dessa espada de 2 gumes afiadas. Então aqui, eles entenderam, os judeus lá em Atos 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí eles disseram, e agora? Ficaram compungidos no coração. Deus pregou a palavra, aquela espada afiada foi, afinetou, eles despertaram e disseram, e agora? Ou seja, mudaram a convicção. Realmente, Ele é Senhor, Ele é Cristo, Ele é o Filho de Deus. Reconheceram a ressurreição, que Deus ressuscitou o Filho dos mortos, e a sua consciência foi despertada pelo Espírito Santo em conjunção com a palavra de Deus. Esse despertar aconteceu também com o rei Josias. Eu vou ler só aqui o versículo 19 de 2 Reis 22, quando o rei Josias, ao ouvir a palavra de Deus, teve uma reação. Fala assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar. Deus havia mostrado para ele, Josias, está tudo errado aqui. Está tudo errado, você é rei, está tudo errado. Quando ele ouviu isso, o rei Josias, a Bíblia fala que seu coração se enterneceu, ficou tenro, ficou maleável.
ele não endureceu o coração. Ele fez o oposto, ele enterneceu o coração. E te humilhaste perante o Senhor. Por quê? Porque ele percebeu, ele falou, eu estou errado, eu sou o rei, isso está errado, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Ele se humilhou perante o Senhor. Quando? Quando ele ouviu a palavra de Deus. Quando nós somos despertados, alfinetados com a espada de dois gumes, nós temos que enternecer o nosso coração, não endurecer, e nós devemos nos humilhar perante Deus e não dizer, que nada, Deus não sabe nada, eu não vou fazer isso, eu sei o que fazer. Isso é o oposto de se humilhar. Quando nós ouvimos, devemos deixar o coração maleável e se humilhar perante Deus, submeter perante Deus. A segunda coisa, como que Deus opera essa convicção? Eu já mencionei isso, mas olha o que fala João, versículo 16, capítulo 16 e versículo 18. E quando ele vier, aqui está falando sobre o Espírito Santo, tá? Que é Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quer dizer isso, o Espírito Santo vai mostrar para a gente o que é pecado, o preço do pecado e que vai ser julgado. Como que o Espírito Santo faz isso? Através da espada aguda de dois gumes. Por isso que alguém que não é salvo, a Bíblia chama isso de homem natural, alguém que não é salvo, as coisas de Deus não fazem sentido para eles. Está lendo a mesma Bíblia, está lendo o mesmo versículo. Para o crente, bem feito. Para o não crente, entra no ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque as coisas espirituais são espiritualmente discernidas. Nós precisamos do Espírito Santo que nos sela na salvação para nos guiar, nos levar a toda a verdade, para trazer, nos convencer. Convicção vem de convencer. Ele quer trazer a convicção correta sobre o pecado, o que é pecado de fato, sobre a justiça, que é certo e errado, e sobre o juízo. Haverá um julgamento, nós vamos responder por isso. Então, o Espírito Santo, em conjunção com a palavra, a espada de dois gumes, vai mudar as nossas convicções, é o que está dizendo aqui. Então, Deus vai usar o poder do Espírito Santo, vai usar a pregação fiel da palavra. Pedro pregou a palavra. Lembre-se, eles não tinham Atos. O livro de Atos não foi escrito ainda quando Atos estava acontecendo. Então eles não tinham um livro escrito. E como é que ouviram a palavra? Pedro pregou. Ou seja, foi um pregador fiel que pregou, que Deus colocou no coração dele para pregar, que mais tarde se tornou o livro de Atos. Por isso, abri um parênteses aqui, por isso que o dom de revelação, o dom de línguas que um dia existia, era porque não tinha a palavra de Deus. De Mateus em diante, o povo do Novo Testamento daquela época não tinha. O Novo Testamento foi escrito anos, décadas depois. Então eles não tinham. E como é que eles tinham a palavra? Deus dava o dom de revelação, de profecia, o dom de línguas para isso. E mesmo assim, era dado de uma certa forma. Tem que ser feito 1 ou 2, no máximo 3. Tem que ser um de cada vez. Está lá no 1 Coríntios, está escrito tudo isso lá. Tem que ser 2 ou 3, não mais do que isso. Um de cada vez, mas tudo junto. Tem que ter alguém que interprete cada um e fala, e não mulheres, só homens. Mas pastor, por que tanta igreja por aí? Eu vou lá saber, tem que perguntar para eles, por que vocês fazem assim? Aqui está dizendo como que deve ser feito. E mesmo assim, hoje não é para ter mais, por quê? Porque nós já temos a Bíblia toda. Tudo que Deus queria falar para a gente está aqui, ó. Então não precisa mais. Agora o problema é esse. Chega alguém e fala, Deus me revelou. Deus me revelou foi nada. O que Deus revelou está aqui, ó, entre essas capas aqui. Mas a Bíblia fala sobre... A Bíblia fala, era outra época, não tinha a Bíblia completa. Então, sabe, infelizmente, quem tem que se explicar são eles, não nós. Tá? Por isso que eu sempre digo, a autoridade aqui nessa igreja não sou eu. Porque Deus disse para mim, Deus falou para mim, Deus me mostrou. Não, o que Deus falou, disse e mostrou está aqui. Ó. Se não está aqui, então não foi, é simples. Tá? A Copa do Mundo está aí, né? Muita gente fala, futebol é pecado. Não, futebol é pecado. Sabe por que futebol pode ser pecado? Se você deixar ele vir para a igreja para ir para assistir ou jogar bola. Aí é pecado. Mas o problema não é o futebol.
O problema é que você está colocando o futebol acima de Deus, que se chama idolatria. Tá? Estou citando isso porque agora no meio da Copa, né? Pastor, e se o final for o Brasil e não sei quem, e for no domingo, o que acontece? Vai ter culto do mesmo jeito. Mas pastor, primeiro Deus. Mas pastor, é a Copa. O nosso Deus não é a Copa, não é uma taça. O nosso Deus é Deus. Então eu espero que não caia, né? Mas, não estou sendo influenciado nada. Mas geralmente a final da Copa é quando? Domingo. E pelo país vai ser domingo à noite. E aí, pastor, se quer domingo à noite? Quando fizer gol, vamos ouvir os rojões. Pronto. Por quê? Porque o problema não é o futebol ou qualquer outra coisa. O problema é que Deus é em primeiro lugar. Esse que é o problema. Mas voltando aqui então. Então Deus opera a convicção através do poder do Espírito Santo, que habita em nós, que somos salvos, pela pregação da sua palavra. E Pedro pregou justamente isso. E mais interessante, pelo testemunho. Que testemunho? Jesus Cristo ressuscitou. E foi visto por muitas pessoas. Havia um testemunho. Sabe que Deus pode usar poderosamente para mudar a convicção de outra pessoa? Sim, é o poder do Espírito Santo. Sim, é a palavra de Deus. Mas também o testemunho. Qual testemunho, pastor? O nosso testemunho. Você pode falar de Deus o quanto quiser, quanto importante Deus é na sua vida, você pode falar tudo isso, mas se o seu testemunho de vida é vergonhoso, falando de jogo, falando de Copa, você fala para os vizinhos, para a família, para os amigos, porque Jesus, porque Deus, porque isso e aquilo. Aí chega domingo, hora do culto, tem um jogo do Brasil, vou não para a igreja. Diga uma coisa, que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Mas como é que fica o seu testemunho? O seu testemunho tem um poder de diluir a influência do Espírito Santo e a pregação da palavra. Por quê? Porque você fala uma coisa e faz outra. Tem um ditado, o nosso andar é mais poderoso do que o nosso falar. Você pode falar o que quiser, mas o que vai fazer mais efeito é o seu andar. É o seu testemunho. Você fala, a pessoa que fala muito de Deus, de Jesus, mas fofoca, mente, barraqueiro. Sabe o que é isso? Você está, pelo seu testemunho, destruindo a convicção no coração de alguém. Tem muita gente que pensa, crente, tudo hipócrita, tudo mentiroso, tudo metido, tudo... Sabe por que eles pensam isso? Porque infelizmente tem muita gente que se chama de crente e é mentiroso, fofoqueiro, hipócrita, metido. Mau testemunho está influenciando negativamente a convicção de pessoas que poderiam ser influenciados positivamente, mas não, o nosso testemunho. Aqui havia um testemunho poderoso, não só dos apóstolos, mas o fato que Jesus ressuscitou e foi visto por muitos. E última coisa aqui, qual o fruto, qual o resultado da convicção correta, de ter aquela espada cortar e a gente aceitar aquela cirurgia nas nossas convicções? Olha o versículo 41 do livro de Atos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se em quase 3.000 almas. Qual foi o resultado? A convicção veio e todos aqueles judeus foram salvos, se tornaram crentes, receberam Cristo como Messias e como Salvador. Eles foram salvos e foram batizados. Note que foi no mesmo dia. Tem igreja que fala, bom, para ser batizado, você precisa fazer um curso de 6 meses e você precisa ter sua vida analisada para ver. Eu não vejo isso na Bíblia. Recebeu Cristo, pode ser batizado quando? O quanto antes. Quanto antes. Não, tem que esperar. A Bíblia, no momento, todo exemplo que você vê alguém sendo batizado na Bíblia, seja o carcereiro de Filipe, seja o eunuco lá, também no livro de Atos, seja quem for, foi salvo, batizou. O eunuco disse para Filipe, eu não fui salvo, fui. Aqui tem água, por que eu não posso ser batizado? Filipe falou, para a carruagem, vamos batizar agora, na hora. O carcereiro lá, onde Paulo estava preso, ele foi salvo.
Foram batizados. Quando? Lá ali na hora. Aqui, naquele mesmo dia, foram batizados o quê? 3.000 almas. Essas 3.000 almas, os estudiosos acreditam que foram 3.000 homens, e sem contar as mulheres e as crianças. Tá? Porque contaram aqui só os adultos, os homens adultos. Não quer dizer que, né, que era somente homens e adultos ali. Tinha também mulher, criança, jovem, que também foi batizado. O resultado é ação, é mudança. Dá para ver. É um arrependimento sincero, é uma mudança de mente e de direção de vida, é uma confissão pública, no caso que foi o batismo. Então você não fica escondendo, todo mundo percebe a sua mudança. Eu fazia isso, não faço mais. Eu era de um jeito, sou de outro. É perceptível, não é algo, ninguém pode saber. Não, não é assim. É como acender uma luz. Jesus falou, ninguém acende uma luz e coloca um cesto em cima, um balde em cima. Para que acender uma luz? Para esconder. Ninguém faz isso. E aqui teve comunhão com a igreja, salvação e, mais importante, obediência imediata. Foram salvos, batizados, se juntaram à igreja. No mesmo dia. Obediência. O rei Davi, lá em 2 Samuel 12, o rei Davi foi um grande homem de Deus, mas ele aprontou. A questão com Betseba, com Urias, aprontou feio. Durante um ano, praticamente, ele ficou negando, ficou dizendo, eu não fiz nada de errado, não fui eu, não sei de nada. Se recusava a responder ao Espírito Santo. Até que Deus mandou o profeta Natan, contou uma história ilustrativa do que ele tinha feito, sobre um homem que tinha muitas ovelhas, aí tinha um outro homem aqui que só tinha uma ovelhinha que criava como se fosse o seu pet, dentro de casa, cuidava. Pois esse homem que tinha um monte de ovelha foi lá, pegou a ovelha daquele um homem, matou, comeu. E Natan falou, o que você acha disso, rei Davi? Ele falou, esse homem tem que ser morto agora, isso é um absurdo, como ele faz uma coisa dessas? Aí o profeta Natan falou, tu és esse homem. Você fez igual, você fez a mesma coisa. Foi que houve aqui então? Então disse Davi a Natan, versículo 13 de 2 Samuel 12, pequei contra o Senhor. Finalmente, depois de mais de um ano, Davi confessou, assumiu, eu pequei contra Deus. E continua. E disse Natan, o profeta, disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas quer saber o mais triste? O teu filho que está doente, ele vai morrer. Você não vai morrer, mas ele vai morrer. Eu te garanto que Davi dizia, bora mudar, não fui eu que pequei, deixa eu morrer, mas poupe o meu filho. Mas por que Deus levou o filho dele? O bebezinho tinha 1 ano. Primeira coisa, aquele bebê foi para onde? Direto para o céu. E Deus sabia que ele levando o bebê ia afetar Davi muito mais do que se fosse Davi que tivesse morrido. Há consequências. Não seria melhor se Davi tivesse arrependido 1 ano atrás, que o bebezinho dele nem doente ia ficar? Mas não. Ele não teve obediência imediata. Ele ficou 1 ano. Aí veio o profeta, aí sim. E quando ele foi convencido, aí sim, imediatamente ele confessou. Mas demorou 1 ano do ato. E o preço foi caro. E foi depois disso que o rei Davi escreveu o famoso, conhecido Salmo 51, onde ele derrama o seu coração perante Deus. Então, o mesmo pecado de rejeitar Cristo continua sendo cometido hoje. Muita gente rejeita Cristo. Muita gente o faz por indiferença, dureza de coração, mas é rejeitado essa convicção. Mas se o Espírito Santo está falando ao nosso coração, nós devemos se humilhar, submeter perante Ele. Não resistir. Quando o Espírito vem com a espada, dá os cortes necessários, aceite. Fala, tá certo. Tá bom, estou sabendo, eu vou mudar. A pior coisa que a gente faz quando vê o Espírito Santo com a espada afiada é a gente correr, se esconder.
colocar uma armadura, um capacete, um escudo para se proteger. Nós não queremos nos proteger. É como você quer se proteger do bisturi do cirurgião. Você chega lá no centro cirúrgico, ô doutor, tem uma coisa, eu não quero que me corte. Mas a operação, a cirurgia, não. Não aceito ser cortado. Então vamos para casa, porque isso aqui não tem futuro. Deus quer agir como cirurgião, como um bisturi afiado. É doloroso, mesmo a anestesia, talvez não doa na hora, mas vai doer depois. Tá? Lá na igreja, a Pâmela teve cesárea aqui, que passou já do tempo da criança nascer, teve cesárea. São 7 camadas que são cortadas para tirar a criança. E cada camada tem que dar ponto em tudinho. Na hora não doeu nada. Agora vai ficar umas semanas aí que não pode nem fazer isso. Tossir, espirrar, esquece. Dói. Cirurgia dói. Se não dói na hora, dói depois. Mas dói. Cirurgia espiritual com a espada mais afinada, com 2 gumes, dói. Pode doer na hora, pode doer depois, mas dói. Mas sabe uma coisa? É para o melhor. Então não fuja. Eu lembro, anos atrás, havia uma jovem não, uma mulher com 20 e poucos anos. Uma mulher jovem, pronto. E ela ficou com uma dorzinha aqui. Não vou no médico, não gosto de médico. Eu disse, não, isso pode ser apendicite. Se for, você tem que operar. Não, Deus me livre, cirurgia, não gosto de hospital. Ah, sim, porque eu gosto do hospital, né? Eu adoro o hospital. Eu não gosto do hospital, eu não gosto de cirurgia, não vou. Aquilo foi ficando ruim, pior. Até que finalmente ela foi levada. Chegou lá, o médico falou, isso é apendicite. Pior, provavelmente está estourada. Foi para o centro cirúrgico, abriu e fechou. Falou, estourou, infectou tudo, a gente fez o que pôde, mas ela morreu. Morreu. Por quê? Fugiu do bisturi. Fugiu do desconforto, fugiu daquilo que ela tinha. Não pode fugir. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente foge deste bisturi aqui, ó. Nós vamos pagar um preço alto. Tá? Então não fuja, isso aqui é uma espada de 2 gumes afiada. 2 fios afiadíssimos. Deus quer usar para fazer uma obra, para mudar nossa convicção, nos convencer. Em vez de fugir, precisamos abraçar. Quer dizer, Jesus, corta o que tem que ser cortado. Doa o que doer, corte, porque eu sei que lá na frente vai ser melhor para mim e para as pessoas ao meu redor.